Vamos começar a aula então? Vamos começar a aula? Mais uma vez, tema interessante demais, né? Versículos que não estão na Bíblia. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? E eu gostaria logo de começar logo de cara com um versículo que muito crente fala. Muitos cristãos falam, muitas pessoas que são do mundo, na verdade, falam, né? Esse versículo que não está na Bíblia, né? E é um versículo que prejudica, na verdade, uma caminhada cristã ou uma caminhada de qualquer pessoa. É aquele versículo lá: quem não vem por amor, vem pela dor. Você já deve ter ouvido falar desse versículo. Quem não vem por amor, vem pela dor, né? É um versículo muito conhecido, no entanto, não está na Bíblia. Em lugar nenhum da Bíblia, né? E aí eu quero falar do primeiro grande problema desse chavão aí eu já vi até gente pregando sobre isso daí, né? O primeiro grande problema é que muitas pessoas que não estão convertidas, né, se escondem atrás desse dito popular. Pois o pensamento dela vai ser o seguinte: uma hora eu vou, ou por amor ou por dor, né? Então me deixa no meu cantinho aqui, me deixa tranquila na minha, porque uma hora Deus vai fazer com que eu vá, uma hora Jesus vai fazer com que eu vá, ou por amor, ou por dor, mas aí é com Jesus, aí é um negócio meio de Jesus, você não tem nada a ver com isso, então deixa eu no meu cantinho, né? E as pessoas ficam esperando, né, uma hora amar o Cristo para fazer as coisas do jeito de Cristo, ou ser tocado por uma doença, por uma aflição muito grande para poder ir por dor, pensando que esse versículo está na Bíblia, mas não está, né? Então, quem não vem por amor, vem pela dor, não está na Bíblia. O segundo grande problema é que esse dito popular aí, esse chavão aí, ele divide as pessoas, a humanidade, somente em dois grupos. Dois grupos e mais nada, somente em dois grupos. Aqueles que virão por amor a Cristo, aqueles que serão tocados, aqueles que entenderão que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Redentor, a morte redentora dele, e vão por amor. E outros que irão no momento de dificuldade. Só que todos vão, segundo esse versículo que não existe, claro. Todos vão, de uma forma ou de outra, né? Ou por amor ou por dor, segundo esse versículo, né? O problema é que a Bíblia é contrária a esse versículo aí. Por isso que eu falei, é um versículo que na verdade atrapalha, tá? É um dito popular, um versículo inexistente, que na verdade atrapalha. Por quê? Porque a pessoa crê que vai ser salva. Porque quando você divide os que vão por amor, que entendem a obra redentora de Cristo, entende que é um pecador e começa a amar a Cristo pelo que ele fez, e não pelo que ele faz, pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez, né? E o outro, que são pessoas que procuram se aproximar de Cristo por doença, por falência da família, por problemas familiares, relacionamentos, enfim, esse tipo de coisa, né? Acaba dividindo só em esses dois grupos. Só que a Bíblia diz que vai ter um grupo que não vai ser salvo de maneira nenhuma. Então quem não vem por amor, vem pela dor, é contrário à Bíblia. Eu vou mostrar para vocês exatamente onde que está. Se você tiver a Bíblia aí, você sabe muito bem que na escola bíblica eu peço para vocês manterem sempre a Bíblia em mãos, ou pelo menos um papel e uma caneta para ir anotando. Então você confere comigo Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21. Na aula bíblica presencial lá na igreja eu já falei sobre isso já, né? Tá escrito assim, ó, tá falando sobre a quinta trombeta, né? E vai falar no final, e cada trombeta, né, que vinha era uma tragédia, era uma coisa ruim que acontecia com o povo. Tá falando dos últimos dias, e tá escrito assim, capítulo 9, versículo 20. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, cada trombeta ali era uma praga, né? Não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem falar. E não se arrependeram, olha só, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, tá aí.
Nem todo mundo vai se arrepender. Isso daí já está falando dos últimos dias, tá, irmãos? Isso aqui é o Apocalipse, é escatologia pura aqui praticamente. Então, tá falando naquele dia vai ter muita gente que mesmo diante de dor, mesmo diante de aflição, mesmo diante de doença, de peste, de praga, não vai se arrepender e pronto, né? É o que a Bíblia diz. Então, quando as pessoas ficam pensando quem não vem por amor vem pela dor, é um erro muito grande, né? É um erro muito grande, tá? A origem disso daí, a origem desse dito popular, é provável que em uma interpretação talvez alegórica das passagens de Jonas, vocês sabem muito bem que Jonas Deus mandou ele ir para Nínive, só que ele se opôs a ir para Nínive, não quis ir, pegou um navio que ia para outro lugar, e Deus deu uma prensada nele ali no navio, e depois deu uma prensada nele ali no ventre do grande peixe, que nós entendemos uma baleia, mas a Bíblia diz um grande peixe. E aí ele foi vomitado, foi jogado lá em Nínive, e lá ele pregou a palavra. Então talvez uma interpretação equivocada desse texto pode ter trazido isso, porque ele não queria ir por amor, por obediência, mas acabou indo pela dor, né? Então talvez essa interpretação equivocada de Jonas possa levar a pessoa a pensar isso. Uma outra interpretação equivocada que pode trazer a esse entendimento de quem não vem por amor, vem pela dor, que não está na Bíblia, eu vou falar várias vezes daí, que é para as pessoas não pensarem que eu estou pregando sobre um versículo que não existe, é o trecho quando Jesus aparece, né? Na verdade, um grande raio, uma grande luz, aparece de repente para o apóstolo Paulo logo nas portas de Damasco. E o que Jesus disse para Paulo naquele dia foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Onde é que está o detalhe aqui? O detalhe é que Saulo, que vem de Saul, ou Shaul, isso mesmo, Saulo é o nome do primeiro rei de Israel, significa, além de aquele poderoso, aquele que tem poder, o grande, o forte, coisa nesse sentido, significa também o desejado, né? Significa também o desejado. Então algumas interpretações dizem que quando Jesus fala para Saulo, 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 por que me persegues? Ele quer dizer desejado ou desejado. Por que me persegues? Né? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E os aguilhões, vocês sabem muito bem, que eram instrumentos pontiagudos que servia para adestrar bois. Então, em algumas interpretações, né, as pessoas, alguns pregadores dizem o seguinte, ou disseram o seguinte: desejado, desejado, quanto eu te desejei, né? Quando fala desejado, desejado, olha, quanto eu te desejei, quanto eu tentei te mostrar, quanto eu quis você comigo, né? Porque eu te desejei, Saulo, Saulo, no caso. E recalcitrares contra os aguilhões foi quantas vezes através dos meus discípulos, né? Através do primeiro mártir que você presenciou a morte, você segurou as vestes, deram testemunho de mim, que foi Estevão, né? Recalcitraram com os aguilhões. Jesus tentando se mostrar para Saulo, tentando se mostrar para Paulo, ele não via. E depois nas perseguições aos cristãos, né? Ele perseguiu os cristãos, mas os cristãos não negavam a fé. E talvez a interpretação seja que eu tentei picar o seu coração para que você entendesse, mas você não entendeu. Né? Dura coisa para te recalcitrares contra os aguilhões. Né? Mas agora você vai sofrer e vai se converter pela dor. Né? Por isso ele fica cego, entra lá em Damasco, fica 3 dias sem comer, sem beber, em jejum, cego, até que Ananias vai e faz com que ele fique, que ele veja de novo, e a partir dali ele começa a fazer a obra. Então algumas interpretações podem sair daí, né? Quem não vem por amor vem pela dor. Jonas foi dessa forma, o apóstolo Paulo também foi dessa forma, com um pouco de dor, né? É lógico que são hipóteses, mas talvez algum pregador tenha tirado daí, pregado em um culto, e aí as pessoas entenderam isso daí e saíram pregando, né? Falando. Outro versículo muito conhecido no meio dos crentes, mas não está na Bíblia. Eu tenho certeza que você já falou esse versículo para alguém. Eu tenho certeza absoluta, né? Não cai uma folha do céu se não for da vontade de Deus.
Você já falou esse versículo? Que não existe na Bíblia, né? Não caiu uma folha do céu se não for da vontade de Deus. Mas de fato isso aí é verdade, tá, irmãos? De fato, não cai uma folha do céu se não for da vontade de Deus. Isso daí é a pura verdade, né? Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no planeta, tudo que acontece no universo, tudo que acontece na tua casa, na tua vida, é tudo permissão de Deus, né? Então uma folha não cai do céu se não for permissão de Deus, com certeza absoluta. Mas este versículo não está na Bíblia, né? Este versículo não existe na Bíblia. É provável que seja uma adaptação ou uma derivação, e aí eu vou falar primeiro no meio dos cristãos, né? Então é provável que seja uma adaptação de Lucas 21:18. Vamos dar um pulo lá em Lucas 21:18? Lucas 21:18 vai falar do fio de cabelo, já vou adiantar para vocês, mas vai falar do fio de cabelo, olha aqui. Mas não perecerá um único fio de cabelo de vossa cabeça. Né? Está escrito aqui. Ou seja, Deus controla tudo e não perecerá, não cairá, não morrerá um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem a permissão de Deus. É o que diz aqui. Então talvez a pessoa pegou isso daí e fez uma adaptação, né? Mas aí, irmãos, olha que interessante. Olha que interessante. Se você não viu a aula sobre o islamismo, dá uma entrada lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, vai na playlist de estudos e pesquisa lá o nosso estudo que nós fizemos sobre o islamismo, e eu falei sobre o Alcorão. No Alcorão, que é o livro do Islã, é a Bíblia da religião islâmica. Maomé diz numa surata, a surata 6, versículo 59, né? Algo bem parecido mesmo, bem parecido. Está escrito assim, ó. Ele sabe que o que há na terra, e não cai uma folha sem que haja a ciência dele. Vou repetir. Ele sabe o que há na terra e não cai uma folha sem que haja a ciência dele. Isso daí está escrito lá na surata, na sexta surata, no verso 59 do Alcorão, né? A religião islâmica, né, ser uma religião muito antiga, tem aí seus 1.400 anos aproximadamente, então é provável. E também, como que eu vou explicar? Ser uma religião muito grande, na verdade é a segunda maior religião monoteísta do mundo. Primeiro é o cristianismo, depois o islamismo e depois o judaísmo. Então é provável que alguém trouxe essa visão, né, esse versículo aí para o Brasil, para os países, e aí as pessoas adaptaram na Bíblia cristã, mas não está na Bíblia, tá? Essa parte aí que a folha não cai, se não for da vontade de Deus, não está na Bíblia, apesar de ser verdade. Vai encontrar no Alcorão, né? Então provavelmente tenha surgido de uma adaptação de Lucas 21:18, ou então uma cópia do Alcorão, que é o livro da religião islâmica, tá bom? Só para vocês se situarem aí. Então essa segunda, não cai uma folha do céu se não for da vontade de Deus, é um versículo que não está na Bíblia, pelo menos não na nossa, tá? Outro impressionante, e as pessoas dizem muito, muito, muito de verdade mesmo, é aquele tal de vinde como estais. Você já falou isso aí pra alguém? Fala a verdade, comenta aí embaixo. Você já falou pra alguém que na Bíblia está escrito vinde como estais? É possível que você já tenha dito. Eu confesso pra você que eu já falei, mas não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia. Qual que é o problema desse vinde como estais, Daniel? O problema é que esse versículo que virou um chavão que não está na Bíblia, né? Esse versículo que não existe, que virou um chavão dito popular aí, faz com que muitas pessoas se escondam atrás desse dito aí, para argumentar que não precisa de mudança para fazer a vontade de Deus. Que a pessoa se converte, mas não precisa de mudar, porque a palavra diz vinde como estás, mas a palavra não diz isso em lugar nenhum,
né? Na verdade, o sentido de conversão, irmãos, é mudança de sentido, mudança de hábitos, mudança de costume, né? Mudança de visão. A verdade é essa, né? Olha lá, a irmã Val falou que já falou esse vídeo como estás para alguém, né, irmã Val? É natural, fica tranquilo. Eu falei, eu também já falei isso daí há um tempo atrás, porque não tinha procurado saber se estava ou não estava. Mas agora que a gente sabe, não vamos falar mais, né? Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre esse tal de vinde como estás, né? Vamos ver o que a palavra fala, se tem alguma coisa que é contrário. Efésios 4, a partir do versículo 17. Eu vou abrir Efésios, se você tiver com a Bíblia aí, vai abrindo também. Efésios 4, a partir do versículo 17. Talvez eu não faça a leitura toda, porque é bastante coisa. Mas vamos lá. Eu digo isso, testifico, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, a quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo. Tá vendo? Então, meu irmão, então, minha irmã, conversão é mudança, é chamando para santidade. Olha o irmã Lima, Irã Lima, falando aqui que já falou esse vídeo como estás também. Né, irmão Irã? É natural, esquenta a cabeça não. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Vamos lá, se esse vídeo vamos ver se esse vídeo como está tem sentido bíblico. A gente já viu que não tem, mas vamos continuar fazendo a leitura. Bom, vamos lá. Segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 16. Estou aqui no lugar certo, sim. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente, como Deus disse. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu não serei o seu Deus, e eles não serão o meu povo. E eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Ou seja, faça a mudança para que Deus possa habitar em ti. Senão, que templo do Espírito Santo és tu, né? Pedro vai falar também algo parecido lá em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Mas eu não vou fazer essa leitura, tá, de 1 Pedro. Eu vou me manter aqui nas cartas que Paulo envia para Corinto, que eu quero ir em 1 Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, Paulo vai falar que é importante que tenha heresia dentro da igreja, né? É importante que tenha heresia dentro da igreja? A Bíblia diz isso mesmo? Diz. Está escrito aqui, ó, capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias. Ou seja, é bom, é para ter heresias dentro da igreja mesmo. E ele vai falar o motivo. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Né? Então esses ditos populares, essas mentiras, essas má interpretações da Bíblia, esses versículos que não existem, que as pessoas introduzem na Bíblia, é importante que haja. Por quê? Porque assim como eu procurei ver se era verdade ou não, e você que está sentado aí agora, você que está vendo esse vídeo aqui ao vivo, né, essa aula bíblica ao vivo, e você que vai ver mais tarde, também vai perceber que é importante que tenha para que a gente fique ligado no que está acontecendo, para que a gente não vá pelas conversas dos outros, para que você estude um pouco mais, busque um pouco mais para não ser enganado. Né? É provável que esse dito tenha surgido de Mateus 11, 28. O que está escrito lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim todos que estáis fracos, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso daí está escrito lá. Tá? Vinde a mim todos que estáis
cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então talvez tenha sido uma adaptação de Mateus, né? Mas vinde como estáis, irmãos, não está na Bíblia, né? Bom, então vamos lá. A gente falou de quem não vem por amor, vem pela dor. A gente falou de não cair uma folha do céu se não for da vontade de Deus, né? E a gente falou também de vinde como estás. São esses três que não estão na Bíblia. Agora eu quero falar para vocês de algumas interpretações errôneas, né? Algumas interpretações equivocadas que as pessoas têm de alguns versículos. Aqui vai ser muito legal também, porque talvez você já teve essa interpretação de um ou outro versículo. Eu quero desmistificar isso daí na tua cabeça, para que você possa entender. Muitas pessoas têm uma condenação dentro dela mesmo, porque não interpretou corretamente o versículo da Bíblia. Trazendo esses três aqui agora, eu quero desmistificar isso daí da sua cabeça agora, tá bom? Você já ouviu aquele versículo lá? E esse daí está na Bíblia. Esses daqui são os que estão na Bíblia, mas tem uma interpretação equivocada. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já viu esse trecho aí da Bíblia, esse versículo? E está na Bíblia. Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Está escrito aqui, ó. Essa daí é a parte B, no caso, né? Está escrito assim, ó, a partir da parte A. O qual nos faz também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos lá para a interpretação da grande maioria das pessoas. A interpretação da grande maioria das pessoas é que o problema é que você ler demais, você estudar demais, você tem que tomar cuidado porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, camarada convertido, quer ler a Bíblia demais, aí chega um irmãozinho e fala, cuidado, porque está escrito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não leia demais, não estude demais, porque senão você vai ficar só com conhecimento teológico, mas o seu coração não vai estar linkado no Espírito de Deus. Então, cuidado, com a letra mata, mas o Espírito vivifica. Onde é que está o problema aqui, irmãos? O problema é que esse trecho não quer dizer isso. Não tem nada a ver com estudo. Não tem nada a ver com a busca do conhecimento, né? Aliás, a palavra de Deus diz bem assim, ó, 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia diz para você crescer na graça e no conhecimento. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo está perto da sua morte, escreve para Timóteo, diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, ou seja, o homem está perto de morrer e está querendo estudar mais, né? Em Oséias 4, 6, está escrito assim, o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Então a Bíblia instrui a gente a buscar a palavra. A Bíblia instrui a gente a estudar, né? E aí me fala, você já interpretou desse jeito esse trecho aqui, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, pensando que era falando sobre estudo? Porque senão a pessoa fica pensando o seguinte, não vou estudar a palavra, vou ficar esperando o Espírito de Deus me revelar as coisas. Vou ficar esperando uma revelação do Senhor quanto à Bíblia, uma revelação do Senhor quanto tudo. E não é assim que a Bíblia diz não, tá? Na verdade esse texto não diz nada disso. Quando você for ler esse texto aqui, primeira coisa, um texto fora de contexto, tem um dito popular, né? E aí tá vendo o chavão popular, mas é verdade. Um texto fora de contexto é o que? Pretexto, tá? Um texto sem contexto, você acaba dando a ele interpretações que não existem, que não tem sentido. Você tem que analisar o contexto. Eu indico as pessoas, na verdade, lerem o capítulo inteiro, no mínimo, ou então um livro inteiro para poder entender, tá? Quando Paulo está falando aqui da letra e do Espírito, ele está falando da lei e da graça. Se você ler só o versículo, na verdade,
você já vai perceber que é disso que ele está falando, ó, o qual nos faz capazes a ser ministros de um novo testamento. Qual que é o novo testamento, irmãos? A salvação pelo quê? Pela graça, que é o próprio Cristo, né? Não da letra. Por que não da letra? Da lei, porque a lei foi escrito lá antigamente, a lei servia para as pessoas entenderem que eram pecadores, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu vou ler o capítulo até deixa eu ver aqui. Até o versículo 7 para vocês aí, para vocês entenderem, né? Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Veja, não é uma carta escrita à mão, ele está falando aqui, né? Não nas tábuas da pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando aqui, no versículo 3. Não nas tábuas de pedra, ele está falando das leis que foram escritas por Moisés, mas nas tábuas da carne do coração, ou seja, aqui dentro de nós. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Como é que é o nome disso? Graça. Que não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, salvação por nós mesmos, nós não conseguiremos, né? Ser capazes de obedecer, de fazer a vontade de Deus por nós mesmos é praticamente impossível, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos faz também capazes de ser ministros de um novo testamento, não pela letra, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está remetendo aqui, na verdade, veja, eu falei, na verdade, na live que eu fiz em parceria com o irmão Everton, sobre isso. Veja, quando Moisés sobe o Monte Sinai para escrever as tábuas da lei, o que acontece? Aquele povo fica todo lá embaixo. Fica tudo lá embaixo. Só que de repente lá em cima ele escuta um alarido, escuta um barulho, escuta umas músicas, umas danças, o povo estava em festa, só que ele sabia que não era alarido de guerra, o povo estava feliz. Por quê? Quando ele desce com as tábuas da aliança, quando ele desce com as tábuas, com os mandamentos, o povo está em festa porque tinham feito um bezerro de ouro e estava adorando os bezerros de ouro. Então Moisés pega e joga aquelas tábuas no chão, aquelas pedras no chão e quebra tudo. E fala assim, não dá, desse jeito não dá. Vocês falaram que ia obedecer, que o Senhor falasse para nós, para vocês, vocês iam obedecer, vocês não estão obedecendo, né? Aquele povo se perdeu enquanto Moisés estava recebendo do Senhor os mandamentos. Naquele dia, Moisés chega e fala, olha, quem vai fazer a vontade de Deus vem comigo, quem não vai fica para lá. 3.000 pessoas foram mortas. Mas 3.000 pessoas foram mortas por quê? Por conta da lei, porque eles infringiram já, logo de cara, o mandamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Logo de cara, né? Não fareis ídolos. Então logo de cara eles já jogaram tudo para o alto, né? Então naquele dia morreram 3.000 pessoas. E quando ele desce do Sinai, que dia que era? 50 dias após a Páscoa. Quando o apóstolo Pedro, veja, quando o apóstolo Pedro faz aquela pregação no Pentecoste, depois de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, todos que estavam no cenáculo, que Pedro faz a sua primeira pregação, 3.000 almas são salvas. Que dia que foi? No Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, a lei que trouxe a morte para 3.000 pessoas seria a graça, né? Mais tarde se tornaria a graça que traria vida a 3.000 pessoas no Pentecoste, né? Então a letra, que era a lei, matou. E matava mesmo. Mas o Espírito de Deus é o que nos vivifica. Paulo está falando disso, não está falando, para você ter uma ideia do caminho que estava sendo tomado nesse versículo, falando de entendimento da palavra. Se você estudar demais, a letra vai te matar. O Espírito... Não é nada disso.
Está falando que nós por nós mesmos não somos capazes de fazer a vontade de Deus. Nós por nós mesmos não somos capazes de agradar a Deus. A não ser que o Espírito de Deus, apesar que o DNA de Deus esteja em nós, aí sim nós conseguiremos, né? Mas vamos lá. É isso aí. Quanto a isso daí, eu acho que ficou bem entendido. Ficou bem entendido, né? O segundo versículo mal interpretado na Bíblia que eu separei aqui é um bem conhecido. Bem conhecido. Buscai primeiro... A irmã Valdíria está falando aqui. Muita gente pensa assim. E eu também pensei. KKK. É verdade, irmã Valdíria. Muita gente pensava assim. E muita gente na igreja ainda pensa assim, né? Mas não tem problema nenhum. Ela está falando aqui pensava, né? Não pensa mais, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Isso daí é um versículo que muita gente prega. Muita gente prega e prega assim. Onde é que está o problema, Daniel? Isso aí está lá em Mateus 6,33. Mateus 6,33. Onde é que está o problema? O problema é que quando a pessoa pega dessa forma, ele está tirando uma palavra, né? Está tirando o pronome demonstrativo da frase. Que diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você tira estas, que é o pronome demonstrativo, né? E esse pronome demonstrativo ele serve para o quê? Para demonstrar. Por isso que é um pronome demonstrativo. Ele demonstra o quê? O que está escrito no texto. Lembra que um texto fora de contexto é pretexto. Eu falei isso aqui agora há pouco. Então é importante ler pelo menos o capítulo inteiro. Você vai perceber que Jesus ele começa a falar disso daí, ele está falando da vida, né, cotidiana das pessoas. Se você for observar, logo no versículo 19, ele está falando: não ajunteis tesouro na terra, onde traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, né? Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam e roubam. Só isso daqui já seria o suficiente para tirar, né, da cabeça das pessoas, da cabeça dos pregadores que pregam prosperidade nesse versículo. Fala, olha, está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A pessoa pensa na cabeça dele: tudo eu vou ter se eu buscar o reino de Deus. Vou ter riqueza, vou ter isso, vou ter aquilo. E a palavra não está falando disso. Quais são estas coisas? Está escrito aqui, ó, vamos ler a partir do versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Viu? Que comer, o que beber e o que vestir. Todas estas coisas. Então, quando você for falar isso daí para alguém, não tira o pronome do versículo. Não tira. Deixa o pronomezinho lá, porque esse pronome aí, quando se retira, faz toda a diferença. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Está falando exatamente do que é aí. Com isso daí na cabeça, irmãos, você não é enganado. E nem engana ninguém sem querer, né? Essa interpretação é bem parecida com um trecho que eu lembro do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos fazer essa leitura, porque é bem parecida também, e as pessoas confundem muito essa interpretação, né? Capítulo 4, versículo 13. Deixa eu encontrar aqui. Capítulo 4, versículo 13 de Filipenses diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas que me fortalece. Muita gente fica pensando o seguinte: bom, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então tudo eu posso, eu vou conquistar todas as coisas.
eu vou ter tudo, o mundo é meu, eu vou ser o maior de todos, porque a Bíblia diz todas as coisas posso naquele que me fortalece, e Deus vai me dar todas as coisas. Só que se você for ler o contexto, você vai perceber que o apóstolo Paulo está falando de sofrimento, está falando de tribulação, está falando de passar fome, está falando de perseguição. E ele está falando o seguinte: eu posso passar fome, porque eu já passei fome e passo frio, e já passei frio, eu já tive de mais e já tive de menos, mas eu posso todas as coisas, eu suporto, eu posso substituir aqui esse posso por suporto. Então ficaria assim: eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Um momento que nem esse que a gente está vivendo de pandemia, esse versículo deveria fazer todo sentido na vida de um cristão, que de repente no momento de pandemia está jogando a toalha, está desistindo das coisas de Deus, está largando para lá porque a pandemia veio e acabou com o seu negócio, de repente acabou com o seu trabalho, de repente deu um prejuízo na sua saúde, de repente você perdeu um ente querido por conta dessa pandemia, e de repente você está falando, todas as coisas vêm de Deus, então Deus colocou essa pandemia e eu perdi meu filho, perdi meu esposo, perdi uma pessoa que eu gostava, perdi meu trabalho, joga a toalha, estou desistindo. E a palavra está falando aqui nesse sentido: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Presta atenção, vou ler a partir do versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja, olha o que ele fala no finalzinho aqui do versículo 11. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em que toda a maneira, em que todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está falando de bem material, está falando de ter uma vida correta com Deus, suportar todas as coisas com Deus, independente das circunstâncias, né? Uma entrega incircunstancial. É nesse sentido que está falando, não está falando de ter muita coisa. O irmão Lima está falando aqui, esse versículo, a maioria dos pregadores pregam para encher o ego das ovelhas. E é verdade, porque ninguém quer, né, irmão Irã, ser contrariado, né? Ninguém quer ficar ouvindo que você vai ser condenado se não se arrepender, que a vida cristã não é o que as pessoas pregam, que é fartura, que é isso, que é aquilo. Não, a vida cristã não é nada disso. Se você for ver Atos dos Apóstolos lá no início da igreja primitiva, você vai perceber que aqueles que tinham bastante coisa vendiam o que tinham para dividir com quem não tinha, né? Então, irmãos, uma interpretação equivocada aqui acaba fazendo com que as pessoas se percam. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E aí, de repente, alguém fala o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E não é acrescentado nada da vida da pessoa, a pessoa sai da igreja esperando ser acrescentadas as coisas, falando que Deus não tem compromisso. Só que Deus não disse isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu consigo qualquer coisa naquele que me fortalece. Sem o contexto, você vai ter uma interpretação errônea. E aí o compromisso é com a palavra de quem está pregando, não com a palavra de Deus, né? Muita gente acaba saindo por conta disso, né? E aí, já que o Irã Lima falou desse assunto, é bem pertinente, irmão Irã, que muita gente prega isso daí para encher o ego das ovelhas e para encher a igreja também. Porque o próximo assunto que a gente vai falar é justamente sobre isso, tá? Vamos lá. Você já deve ter ouvido, ou já deve ter dito, né, para alguém: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Na verdade, na Bíblia não está escrito que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Está escrito o ladrão, não o diabo. Tá lá, vamos lá, vamos dar uma lida. Está lá em João. Deixa eu só situar aqui, ver se é isso mesmo, né? João capítulo 10.
eu ver se é isso mesmo. João capítulo 10, do versículo 10 para frente, tá? João capítulo 10, do versículo 10 para frente, está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Qual que é o problema aqui, irmãos? Qual que é o problema? O problema, eu até acredito, na verdade. Eu até acredito que a Bíblia está... Que as atribuições do diabo é roubar, matar, destruir e muito mais que isso. Vai fazer muito mais coisa. Roubar, matar e destruir. E muito mais coisa que isso. Mas onde é que está o problema? O problema é que esse versículo aqui, quando fala o ladrão, não está falando sobre o diabo. Tá? Não está falando sobre o diabo. Eu vou explicar para vocês o que está falando. Aqui vai aparecer alguns personagens. Tá? Vai aparecer alguns personagens. O bom pastor, que é o próprio Jesus. A ovelha que é o povo de Deus, tá? Você vai ver que no versículo 16 ali, ele vai falar bem assim: tem outras ovelhas em outro aprisco que eu vou juntar. Não está junto agora, mas eu vou juntar. Que são gentios, que somos nós. Não só o Israel geográfico, mas o Israel de Deus, tá? Versículo 16 diz isso, que tem outras, né? Então, o bom pastor é o próprio Jesus, as ovelhas somos nós. E o ladrão está lá no verso 8, ele explicando quem é o ladrão. Vamos fazer essa leitura aqui. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Presta atenção, está falando aqui quem são os ladrões. Olha só, todos quantos vieram antes de mim são os ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus está falando aqui dos falsos mestres, dos falsos profetas. Antes de Jesus, já tinha havido muitas outras pessoas falar que era o Cristo, que era o Messias, que era o prometido de Deus, que era o Filho do Homem. Muitas outras pessoas. E essas pessoas pregavam inverdades sobre o reino de Deus, só para ganhar seguidores. É o que eu falei aqui que o Irã Lima estava falando, né? Aquele outro versículo lá, os pregadores usam para encher o ego das ovelhas, para encher a igreja, né? E esses que vieram antes de Cristo, que ele está falando que são os ladrões, que estavam pregando, ensinando coisas que não eram coisas do reino de Deus. Então, esses vieram pregar antes deles, que são os ladrões e salteadores, só que as ovelhas não as ouviram. Quem que não ouviu, irmãos? Quem que não ouviu? Cristo fala aqui. Quem não ouviu? As ovelhas. O Israel de Deus. Aqueles que possuem DNA de Cristo. Aqueles que possuem DNA de Deus não ouviu esses falsos profetas. As ovelhas do Senhor conhecem a voz do Senhor, conhecem a voz do bom pastor, né? Então veja, e aí vai falar também dos mercenários. Os mercenários também é igual os ladrões, né? Mas por que ele trata esses falsos profetas, né? Esses mercenários, como ladrões e diz que eles roubam, matam e destroem? É bem simples. Porque quando uma pessoa abre uma porta de igreja com busca financeira, com procura de conquista financeira para a igreja, para si próprio, ele não está interessado se vai destruir casamento de ninguém. Ele não está interessado se vai roubar, usurpar uma coisa que não é dele. Ele não está interessado em nada disso. Ele não está interessado se vai destruir a vida da pessoa. Ele só está interessado no bem financeiro. Ele só está interessado em subtrair da ovelha. Ele só está interessado em subtrair da pessoa o máximo que ele puder, até que a pessoa fique na ruína. Então, através daí, ele faz promessas que não são de Deus, prega a palavra que não é de Deus, traz versículos que não são de Deus, interpretações que não são da Bíblia, só para trazer a pessoa para perto, para a pessoa crer no que ele está falando, e daí acaba com a vida da pessoa, né? Então, assim, esse versículo, apesar de as atribuições do ladrão, as atribuições do Satanás
ser roubar, matar, destruir e muito mais, esse versículo não está falando diretamente do Satanás, tá? Não está falando diretamente do diabo. Está falando que está escrito aqui no versículo 8, 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, né? Irmãos queridos, bom, agora a gente já está a 53 minutos de aula aí. Na semana que vem a gente vai começar um tema diferente. A gente vai falar sobre temas agora. E no meio da semana a gente coloca no Face. E eu mando um WhatsApp aí de alguns conhecidos, de quem eu tenho WhatsApp, sobre o assunto que a gente vai falar. Mas eu tenho certeza que vai ser interessante. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que tenha edificado, tenha tirado algumas dúvidas suas aí. Se tiver algum versículo aí que você não sabe se está na Bíblia, não tenho certeza se está na Bíblia ou não, alguma interpretação que você entendeu de um jeito, mas viu outra pessoa pregando de outro, quer entender melhorzinho, coloca nos comentários aí embaixo depois. Se eu respondo logo em seguida, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Lembrando que hoje tem culto da família, a gente se encontra logo mais, tá bom? Deus abençoe a sua vida e você tenha um ótimo almoço, um ótimo final de tarde. E a gente se encontra hoje à noite na igreja. Tchau, fica na paz aí.